Olá, cancerianos! Como vocês estão? Espero que bem. Eu sou Anne Marques. Gratidão por sua presença aqui no canal O Equinócio Tarô. Esta é uma leitura geral e atemporal para o signo de Câncer. Então, acolha as mensagens que ressoam no seu coração, aquelas que não ressoarem, você deixa ir. Leitura para o signo de Câncer. O que os queridos e abençoados, regidos sob o signo de Câncer, precisam saber para este momento das vossas vidas, quais são os recados, quais são as orientações do universo para os queridos regidos sob o signo de Câncer. O que eles precisam saber para este momento? Signo de Câncer. E vamos lá. Olha que lindo isso. Olha isso, gente. Uau. Ok, e aqui eu já começo falando assim para vocês. Vocês vieram para brilhar ou não? Olha esse brilho aqui. Olha que coisa mais linda, né? A luz dos vossos sagrados corações, totalmente aqui em sintonia, em ressonância com a luz do nosso divino sol central. Que coisa mais linda essa leitura para vocês. Então, gente, se atenham a esta energia inicial da leitura e mantenham essa conexão, tá? Que é muito importante. Outra coisa que eu vou falar para vocês mantenham sempre essa energia, né? Mantenha sempre essa conexão com a luz do nosso divino sol central. E eu espero que nesse momento, neste exato momento da leitura, você chegou no vídeo, você já possa estar sentindo essa nutrição, esse calor, essa energia positiva, acolhendo você. E assim como o sol nos faz sentir, né? Como uma grande redoma de luz dourada, protegendo, iluminando, tá bom, meus queridos? A cada um de vocês nessa atmosfera energizante, revigorante, poderosa e iluminada. Tá bom, meus queridos? Yes! Que energia linda! Então, aqui as cartas me mostram que vocês estão com alguma meta, com algum objetivo, existe um processo aqui, o seu pensamento está totalmente voltado nisso, tá? Porém, existem pessoas que você está podendo contar, né? Se isso estiver acontecendo agora, nesse momento da sua vida, e existem pessoas que você pode contar, pessoas que, assim como nessa carta, tá todo mundo ali envolvido, um dá a linha, o outro monta, o outro segura o tripé. Então, assim, tá todo mundo ali envolvido nisso e são pessoas que você sabe que você pode até se ausentar, eles vão estar ali por você. Então, por exemplo, se for dentro do trabalho, né, é aquela equipe, é aquele grupo coeso. Se for dentro de um estudo, às vezes para você aí que está estudando faculdade, enfim, ou já está fazendo, né, as suas extensões. Então, assim, é aquela turma legal que você sabe que você pode contar. E também amigos, família, né, pessoas queridas que vão estar em seu auxílio, ajudando para que esse seu pensamento, essa sua ideia, chegue naquele ponto de conclusão. E aqui, gente, me mostra que realmente vocês chegam, e não só vocês chegam, mas vocês chegam com rapidez e vocês chegam com sucesso, com realização, tá? Mas, sempre tem um mas. Mas, o que acontece aqui? Enquanto você sabe que você tem pessoas que você pode contar, existem pessoas que são aquela dor de cabeça,
né? Aquelas pessoas que, né? Só olhando aqui para essa carta já traz essa sensação de que não é coisa boa, né? Então, assim, são aquelas pessoas que elas vêm para tentar atrapalhar a luz de brilhar. E isso, gente, vai acontecer sempre nas nossas vidas, né? Sempre, principalmente quando existe um projeto, quando tem alguma coisa em andamento que é para ser, que é para iluminar. E aí você pode estar pensando assim, Anne, mas eu não trabalho mais, né? Então, assim, não pode ser no meu trabalho isso. Mas aí eu falo, às vezes, é sobre a nossa própria existência. É sobre o próprio curso das nossas vidas, né? Não é só sobre alguma coisa em específico, mas é sobre a própria caminhada. E aí vem aquelas pessoas que são como aquela baita pedra no sapato, que vem para tentar, através da tristeza, do incômodo, da decepção que isso pode trazer, né? Daquela sensação que parece que tira, né, o nosso coração do peito, parece que, né, o que elas fazem é tão ruim, é tão nocivo, né, que tentam vencer a qualquer custo e parece que, né, arranca um pedaço da gente e passa por cima da gente que nem um rolo compressor, sabe? Exatamente esse tipo de gente. Então, assim, o que elas querem é um propósito apenas, né, de fazer com que você não continue, de fazer com que você pare, né, de brilhar a sua luz. E aí pode ser sobre, às vezes a gente vai se apequenando, vai ficando, né, mais fechadinho, mais fechadinha, e acaba não acreditando nas pessoas, e acaba não brilhando, não sendo essa alegria que a gente tem, né? E essa fé que a gente tem nas pessoas, no mundo, nessas conexões que nós temos, não é? Então, assim, a intenção é uma só. Independentemente se é sobre trabalho, se é sobre algum outro projeto que esteja em andamento, enquanto você sabe que tem pessoas que dá para você contar, existem pessoas que você sabe que aqui é sobre uma pessoa em específico, tá, gente? É aquela pessoa que ela vem mesmo para tentar impedir que você tá ali, ó, naquele ritmo, naquela velocidade, e aquela pessoa vem para tentar frear você. Como que ela faz isso? Ferindo os seus sentimentos, né? Ferindo os seus pensamentos. Como que uma pessoa consegue uma coisa dessa? Às vezes humilhando, às vezes falando um monte de coisa que não tem nada a ver, que não te representa, que você sabe quem você é. E é exatamente esse ponto que é o ponto de conexão que eu falei para vocês. Então, mantenha a sua atenção nessa energia da luz do nosso divino sol, nessa conexão, nessa proteção, nesta redoma de luz, sabendo que você está sendo protegida, que você está sendo protegido durante todo o tempo, durante todo o percurso, independentemente do que quer que seja, se é sobre algum projeto em específico ou se é sobre o próprio curso da vida. O que eu quero dizer com esse curso da vida? Muitas vezes, vamos supor, você já trabalhou, você já fez, né, já cumpriu com a sua missão, com aquilo que você veio, né, se dedicar através do seu trabalho, enfim. Mas você continua feliz, alegre, onde quer que você vá, você é um ponto de luz, você é um sol, né? Levando sempre alegria, levando sempre uma palavra de gentileza. Você é luz por onde quer que você vá. Então, gente, não é só sobre o trabalho em si. Eu sempre falo isso para vocês, é sobre a nossa performance, que é a forma como nós vivemos, a forma como nós agimos, que independe do fator trabalho. O trabalho não é quem nós somos, é apenas uma fase das nossas vidas, tá? E que não é aquilo que nós verdadeiramente somos. Nós estamos ali temporariamente. Mas quem nós somos em essência? Pura luz, pura consciência em expansão, porque está sempre se expandindo. Tá bom, meus queridos? Então aqui vem essa energia de que vocês estão sendo abençoados. Sinta essa força chegando aí no seu coração. Caso você esteja lidando neste momento, ou de repente você já lidou e você sabe muito bem, né? Ou de repente isso venha a acontecer, porque a leitura ela é atemporal. Então, aquela pessoa que ela age no sentido de fazer com que você não ilumine. Por quê? Porque cada um de nós que simplesmente deixa de brilhar a sua luz é um espaço para a ação das trevas. É um espaço para um ponto trevoso triunfar. Entende? Então, assim, o que vem para vocês aqui?
o renascimento. O que quer dizer esse renascimento bem no centro da vossa leitura? É aquele ponto final. Por 2 motivos. Primeiro, nós estamos numa energia de base, de alicerce. Então é sobre você saber qual é a sua base. Veja que aqui a pessoa está com os 2 pés no chão. Olha isso. Aqui a pessoa está saltando de um baú repleto de riquezas. Aqui para mim vem 2 coisas muito importantes. Saiba que a maior riqueza que você pode ter na vida, e quiçá além dessa, né, são os seus valores internos. É aquilo que você vibra, é aquilo que você está em ressonância. Tá? Então isso te dá base, isso te dá estrutura, isso te dá alicerce para que quando acontecer, né? Quem de nós nunca enfrentou uma situação assim? Quem de nós nunca se deparou com uma pessoa que vem para tirar a nossa paz, que vem para tentar nos apequenar, que uma palavra que fala é só na tentativa de ferir, é só na tentativa de machucar, nunca fala algo para somar, sempre fala algo para tentar destruir, né? É assim, aquela pessoa que realmente não está brilhando a sua luz, porque não sabe que tem essa luz toda. Então, se incomoda de ver a sua luz brilhando, entende? Então, assim, todos nós já lidamos com uma situação assim, né? E aqui vem, primeiro, os valores que são alicerces para você lidar com uma situação assim, porque a partir do momento em que você sabe quem você é, podem falar o que for, porque a sua base está muito bem alicerçada. Você sabe muito bem quais são os seus valores que te constroem. Ponto pacífico isso. Segundo ponto, os pés bem firmes no solo, bem firmes, ou seja, a estrutura, a sua conexão com os seus propósitos devem ser maiores do que qualquer desafio. Porque, gente, vou falar uma coisa para vocês, as interferências acontecem de toda sorte, tá? Às vezes é alguma coisa que vai surgir no meio do caminho, às vezes é uma pessoa que vai surgir, é um acontecimento que vem e parece que dá aquela lambança, enfim. Os desafios na jornada, né, no curso das nossas vidas, são os mais variados possíveis. Porém, se nós temos um propósito, é aí que vem a energia da base da estrutura. Se nós temos um propósito, pode bater o pé de vento que for, nada derruba, nada derruba. Então os pés, ó, bem firmes no solo. O aterramento, a conexão com a Mãe Terra, a conexão com o seu propósito, que deve ser maior do que qualquer desafio. E aí reitero aquilo que estava falando sobre aquela questão de trabalho. Qual é o nosso propósito? Exemplo, vou dar o meu exemplo. No meu caso, Anne Marques, no meu caso, tá? O meu trabalho está em sintonia com o meu propósito. Ponto. Pode ser que para você não seja assim. Mas o que é o propósito? O propósito é a missão que você veio fazer aqui, é a tarefa que lhe foi assinalada na vida. E que, como nenhum de nós não quer passar dessa vida vivendo em vão, então temos que cumprir com essas tarefas. Eu digo que seriam tarefas, né? São missões, porque a partir do momento em que nós temos testes, como que nós vamos reagir a estes testes? Como que nós vamos reagir? Renascendo. Então, tudo isso que eu falei sobre as riquezas, os valores, que qualquer riqueza que a gente venha a encontrar, e aqui vem essa frequência para vocês, qualquer riqueza que a gente venha se conectar através de conquistas, através, né, os troféus que nós temos na vida. A maior de todas as riquezas é a riqueza interna, que é a riqueza dos valores nobres do ser. As riquezas que nos faz, né, que nos eleva, que nos engrandece e que nos dá uma bagagem muito forte para lidar com qualquer desafio e que é a única coisa que vai perdurar. É a única coisa que resiste à ação do tempo e à passagem. A passagem que todos nós vamos fazer um dia, né? Então, este conceito é fundamental para vocês entenderem o que eu estava querendo falar com essa carta. Por quê? Porque quando nós temos tudo isso, o propósito e o senso de valor muito bem firmes, né, muito arraigados na estrutura da nossa consciência como seres
divinos, como filhos e filhas da luz que somos. Então pode vir qualquer desafio, pode vir essa pessoa que ela vem no sentido de tirar aquilo que é seu, de humilhar, de falar um monte de besteira, né, de passar por cima de você, às vezes promover a semente da discórdia. Para cada um de vocês vai ser um cenário, porque nós estamos numa leitura geral, então eu ofereço diversas situações para vocês, tá bom, meus queridos? Mas é sobre renascer. E o que quer dizer este renascer? Quer dizer olhar para a situação e depurar. Olha essa energia de chakra cardíaco. Não há nada que possa bloquear a nossa conexão maior com a luz do Divino Sol Central. O chakra cardíaco está aberto. E isso quer dizer para mim que a partir do momento em que a gente nasce para uma nova vida, e aí isso vem de um conceito que eu levanto aqui para vocês, pautado em Jiddu Krishnamurti, que foi uma grande mente, com certeza a sua consciência ajuda, não só aqui, mas também em todo o universo, foi uma grande mente, tá? E ele falava sobre isso, que nós não precisamos fazer a passagem para nascer de novo, nós podemos nascer aqui. Quando? O tempo todo. Exatamente nessa fração de segundo nós podemos nascer. E como que se dá este nascimento? Através da expansão da consciência. E aí vem aquela frase de Einstein que ilustra, é um casamento perfeito, né? O ensinamento do Jiddu com a frase do Einstein. Por quê? Uma mente que se expande para uma nova realidade jamais retorna às suas antigas dimensões. Isso é o renascimento que o Jiddu Krishnamurti falava, né? Então é sobre isso. E aí no momento em que você promove esse ponto de, ok, você está fazendo o que você está fazendo para mim não significa nada. Porque eu sei que eu vou atrás do meu propósito, porque o meu propósito é maior do que essa presença. E eu sei que no dia seguinte, né, eu vou descansar e no dia seguinte o sol vai voltar a brilhar e é uma nova possibilidade e eu vou brilhar a minha luz por onde quer que eu vá, porque nada me para, nada para você, essa energia que vem para vocês, nada pode parar você, nenhum desafio, nenhum obstáculo, porque você veio para brilhar. E quando o propósito, agora que vem, né, perfeito, quando o propósito é elevado, gente, eu falo isso sempre porque é verdade. É verdade. Quando o propósito é elevado, todas as forças do bem, todos os obreiros da luz maior, todas as forças benfazejas do universo vêm em seu auxílio, abrindo caminho, guardando você, iluminando para que você alcance os seus objetivos. Então, gente, aqui vem algo muito importante. Pensamento voltado totalmente para aquilo que é o seu objetivo, para o seu propósito. Não deixe isso desvirtuar, né, a sua atenção, o seu olhar. E saiba que o universo está enviando todo e qualquer tipo de auxílio. Eu falei sobre pessoas que podem estar ajudando você neste momento. Pode ser que seja a própria leitura, através, né, que eu esteja sendo também esse fator de soma, como diz na frase de Cícero, certifica-te de que és um fator de soma na vida daqueles de quem participo. Então, que eu possa ser também uma dessas pessoas a me unir a você para ajudar que você continue mantendo o curso, mantenha o curso, ok? Não deixe que isso faça com que você fique triste, às vezes borocochô, ou então desatento, né? O pensamento acaba indo para outro lugar, indo para a situação dilema, e aí você acaba perdendo o seu norte, porque você, né, desviou a atenção, entende? Então assim, que eu possa estar sendo neste momento esse amparo, essa sustentação através dessa leitura, tá bom? E podemos estar falando também sobre as forças de luz. Às vezes você pode pensar assim, Anne, mas não tem ninguém na minha vida neste momento que venha a me trazer este alicerce. Bom, tem eu, tem eu aqui, tem a nossa comunidade toda, né? Vocês sabem que nós somos uma grande família de luz. Muitos de vocês escreveram, gente, e eu nem tinha me ligado nisso, né?
que eu escrevi que o canal fez aniversário no dia 9 de julho. O canal Equinócio Tarot fez 4 anos, fez 4 aninhos, yay! E muitos de vocês escreveram, o canal é canceriano. Gente, vocês sabem que eu nunca tinha pensado nisso, olha que coisa mais delícia! E por incrível que pareça, né, vocês sabem que o acaso não existe, eu não acredito nisso de acaso, e é muito interessante porque todas as vossas leituras, gente, elas vêm como se fosse numa oitava acima, sabe? Como se fosse não, para mim é. Eu sinto a energia dar esse salto, né? Então eu sei o que eu tô falando para vocês. Eu sei que vocês sentem isso também, com toda certeza. Então as leituras para vocês parece que é assim, né? Tem aquela camada e vem aquela, é como se fosse aquela cobertura extra, sabe? Que a gente pede, põe cobertura extra. Então, é a cobertura extra. Parece que ela vem com uma tônica, né? Uma oitava acima. E sempre muito forte. E eu nunca tinha pensado nisso, né, gente? Que o canal é canceriano. Olha só que coisa mais linda. E as vossas leituras são sempre, sempre, sempre um grande presente para mim, e eu espero que possa ser para vocês também, porque são sempre muito elevadas, tá bom, meus queridos? Então, às vezes, vocês podem pensar assim, poxa, mas não tem ninguém nesse momento, Anne, na minha vida. E aí eu falo para vocês, né, tem a nossa comunidade toda que está sempre aqui para apoiar. Eu vejo vocês às vezes conversando entre si, quando tem alguma situação pontual, exatamente como aqui, quando tem alguma situação desafiadora, quando tem alguma situação ali que está, né, deixando a gente chateada, tem aquela pessoa que parece que, né, vem para trabalhar numa frequência totalmente dissonante daquilo que a gente vibra, daquilo que a gente pulsa, daquilo que a gente se conecta, né? Então, assim, eu sei que vocês se reúnem, é muito legal isso, tá bom, meus queridos? Então, saiba que você não está sozinho, que você não está sozinho, tá bom, meus queridos? E quero agradecer também por vocês terem falado aí parabéns, né? Terem dado parabéns, muito gostoso, muito, muito gostoso receber esse carinho de vocês, tá bom, meus queridos? Que delícia, vamos em frente para mais 4 anos, yes! E assim é. Então eu quero aproveitar essa energia com vocês, que está muito bonita, está muito brilhante, está muito gostosa, e quero fazer com vocês este mantra que vai ser como se fosse um manto de proteção, tá bom? Eu vou fazer 2, um na sequência do outro, tá? Então o mantra é o seguinte: eu sou nutrida, e aí você pode falar eu sou nutrido, né? Pela luz do divino Sol. Eu sou nutrida ou eu sou nutrido pela luz do divino Sol. Nada me para. Eu sou nutrida, eu sou nutrido pela luz do divino Sol. Nada me para. E eu decreto, está feito, e assim é. Tá bom, meus queridos? Guardem essas palavras dentro dos vossos sagrados corações. Quando acontecer uma situação dessa, é aí que você deve fortalecer o seu campo áurico vibracional, a sua conexão com o divino, fazendo este mantra. Com certeza no decorrer da leitura virão outros, tá bom? E se você sintoniza na leitura, aproveita e já escreve aqui embaixo nos comentários este mantra de luz, tá bom, meus queridos? E leve com você estas palavras sempre que você sentir a necessidade. Ativa, faça, afirme com muito poder, com muita energia, com muita força, muita energia positiva. Tá bom, meus queridos? Ok, vamos lá. Eu vou tirar mais uma mensagem para vocês. Olha isso. Não tem dúvida, né? Não tem dúvida. Olha, isso aqui é uma confirmação gigante. Vamos lá. Eu já falo para vocês dessas cartas, e aqui tem várias sincronicidades para vocês, né? Várias sincronicidades. Eu vou mostrar para vocês uma coisa importante aqui. Deixa eu... Cadê você? Deixa eu pegar aqui. Eu quero mostrar para vocês no deck tradicional. Como eu não estou usando um deck mais moderno, eu quero mostrar para vocês no deck mais tradicional, com a arte original de Pamela Colman. Eu quero mostrar para vocês essa carta na versão original. Eu quero mostrar para vocês uma coisa. Vamos lá.
Agradeço a Deus por me permitir realizar esta leitura para os queridos regidos sob o signo de Câncer. Gratidão, meus queridos, por todas as curtidas, compartilhamentos. Gratidão a você que está inscrito aqui no canal, a você que está chegando. Seja super bem-vindo aqui no canal O Equinócio Tarô, feito por mim, Anne Marques. Gratidão também aos nossos membros que apoiam de forma muito generosa, de forma muito querida, de forma muito amorosa esse nosso trabalho, essa nossa missão de luz e de amor. Gratidão a todos vocês pelas felicitações do aniversário do canal. Eu só tenho que agradecer a Deus por me permitir realizar esta nobre missão, este propósito, e também pela vossa audiência, pelo vosso carinho, pelo vosso amor. Estejam certos que chega assim, olha, no meu coração e de toda a minha equipe, como um forte e poderoso abraço de luz. Tá bom, meus queridos? Eu recebo, ativo essa energia aqui com muito amor e com muita gratidão. E é por isso que há 4 anos, gente, que eu venho sempre abençoando vocês e assim eu continuarei fazendo com as infinitas bênçãos da luz crística de ouro, que estejam protegendo, abençoando o vosso caminhar aqui, agora e por todo sempre. E assim é. Tá bom, meus queridos? Vamos lá. O que mais? Os queridos regidos sob o signo de Câncer precisam saber. Olha isso, para este momento das vossas vidas. Nossa, perfeito, né? Perfeito. Já falo para vocês dessa carta. Antes quero falar para vocês dessas cartas que eu tirei aqui. Então, meus queridos, aqui são 2 confirmações assim perfeitas. Primeiro, não há dúvida, a ação dessa pessoa, ela vem para tentar deixar você na dúvida. Será que é isso que eu devo fazer? Será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou fazendo a coisa certa? E aí, quando ela fala o que fala, ou para alguém próximo de você, e aí você consegue, né, saber disso, ou de repente até para você, através de uma discussão, através, né, de uma situação bem deselegante, e aí começa a falar um monte de besteira, né? Como se as palavras fossem flechas, sabe? A machucar mesmo. Então, assim, o que acontece, né? Traz aquela sensação de tristeza, traz aquela sensação de borocochô, aquela sensação de decepção, às vezes até com a humanidade. Poxa, como é que pode, né? Numa era dessa que nós estamos vivendo, vibrando tanto na luz, cada vez mais, né? Gente, olha, as cartas se conectam, eu nunca tinha visto isso. Olha só, vocês estão vendo o que eu tô vendo? Olha, eu falo para vocês que é incrível, né, a sincronicidade. Sempre acontece para você que tá chegando, você vai sempre ver isso nesse lugar, nesse espaço sagrado, nesse canal, isso sempre vai acontecer. Ou são palavras que eu já falei, saem nos oráculos, ou então os números, sempre tem alguma coisa mágica. Para mim é a magia de Deus se manifestando aqui nesse espaço sagrado. Eu só tenho que agradecer, porque para mim é o eco, né, de que realmente o trabalho que eu faço, da forma como eu faço, é de total respeito, responsabilidade pelas vossas vidas, total profissionalismo e muito amor. Então, quando isso acontece para mim, é realmente aquele selo de garantia de Deus, aquele selo de garantia do divino, mostrando que realmente é um trabalho de muito amor, de muito carinho. Tá? Eu não vejo como um trabalho, eu vejo como um ato de devoção. Mas olha isso, gente, olha aqui, vocês conseguem ver esse tom de azul aqui se fundindo? Olha, e aí meio que forma, né, juntamente com a outra carta. Olha, inclusive, gente, meu Deus do céu, que essas cartas foram desenhadas juntas. Aqui, olha, bem no cantinho tem uma grama que se forma, e essa grama daqui, não sei se vocês vão conseguir ver no vídeo, mas essa grama daqui, ó, ela dá continuação, ó, vou juntar, ó. Que é isso, gente? O que é isso? Meu Deus, eu nunca tinha visto isso, hein? Eu tenho esse deck há anos. Mas enfim, aqui vem aquela sensação assim, poxa, uma decepção com a humanidade, sabe? Como é que pode uma pessoa se prestar a fazer, a agir dessa forma nessa era que nós estamos vivendo, numa era luz, numa era de expansão, como citei na frase de Einstein, né?
Ou como Cícero, de certificar, de ser um fator de soma. Como é que pode uma pessoa se certificar que ela é um fator de subtração? Que ela é um fator, né, de diminuir, de retroceder, né? Mas, gente, o que vocês não podem deixar de forma alguma? Não deixa isso adentrar. Perceba os movimentos do divino. E que, na verdade, olha o que está vindo para passar para vocês. A ação dessa pessoa, ela só está te fortalecendo para que você tenha cada vez mais certeza de que você fez todas as escolhas de forma correta, de forma assertiva, e tanto é prova, está fortalecendo também o exercício da gratidão, de ver o lado bom, de enxergar essa situação não como algo limitante, mas algo que te engrandece. Anne, como é que eu posso ser maior em frente a uma situação dessa? Total. Por quê? Porque você olha para o desafio e você consegue enxergar o divino que está lá na pessoa, mas a pessoa está completamente fechada para balanço. E é isso que eu vou mostrar para vocês nesse deck. A pessoa está completamente fechada para balanço. O divino está lá, a luz está lá, mas ela não quer enxergar. É o tempo dela. E você faz o quê? Você segue. Isso não é um movimento do ego. Não estou dizendo que é um movimento egóico. Eu vou virar as costas. Não é isso. É simplesmente não perder tempo. Porque cada segundo conta. Cada segundo é valioso, é precioso, de vida. Então você não vai perder o seu tempo com isso. E vai cada vez mais exercitar o seu olhar para as coisas boas, para todo o movimento de pessoas, de situações, a própria leitura, de coisas chegando, olha essa mão aqui, de coisas chegando para você e te entregando o melhor, porque você está no caminho certo e porque os seus feitos, os seus propósitos já são abençoados. A sua vida já é abençoada. Não é está sendo ou vai ser, não, já é. Então siga. Então siga. Entende, meus queridos? E aí não tem dúvida, né? Se de repente essa pessoa tentou plantar a semente da discórdia para tentar incitar a dúvida dentro de você, tranquilamente você sabe que, não, eu tenho certeza, eu fiz a escolha certa, a escolha que me inspira, a escolha que está em sintonia com o propósito, que é aquilo que eu falo para vocês, não necessariamente temos que ser todos terapeutas, não necessariamente temos que ser todos tarólogos, não é isso. Né? Mas é a questão da vida vivida. Como que nós nos entregamos para o mundo? Estamos em sintonia com o nosso propósito? E um dos maiores propósitos da nossa vida é entrarmos de um jeito e sairmos melhor. Sair melhor. Se a gente já conseguir fazer isso, e impactar positivamente a vida dos outros, sendo soma, isso é sensacional. Uma pessoa que não tem, ela dedica o tempo dela para cuidar da vida do outro, é porque ela não tem tempo. Não tem tempo de cuidar da sua própria vida. Portanto, ela está desperdiçando o bem mais valioso que a gente tem, a oportunidade da vida. Porque ela está com o olho lá, ó, em querer fazer maldade, em querer prejudicar, em querer... Entende? Então está desperdiçando. Uma pena, lamentável. E a gente lamenta, mas o que você faz? Se renova e nasce para o novo dia. Fazendo o quê? Mantendo a paz dentro de você. E a paz é um solo fértil, de onde tudo prospera, de onde tudo floresce. O momento aqui para vocês também, meus queridos, de muita oração, tá? Fortaleçam, olha isso, gente. Abertura, olha, fortaleçam as vossas orações, tá? A forma como você se conecta com o divino. Então, orai e vigiai e orai. Quando eu falo isso, que é um conhecimento passado pelo meu vô querido, grande sacerdote da minha linhagem ancestral, não vale só para nos blindarmos com relação a interferências externas.
mas é válido também para o que nós estamos nutrindo dentro de nós. Então, quando nós estamos orando e vigiando, estamos vigiando a qualidade dos nossos pensamentos, a qualidade dos nossos sentimentos. Entende? E aí, a partir desse momento, vamos limpar, vamos purificar, vamos transmutar. E, por exemplo, se há uma chateação, não vou mais, que decepção, não vou mais acreditar nas pessoas, né? Vou perder a esperança. Não! Existem muitas pessoas boas. Existem pessoas de verdade. E eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Verdade se conecta com verdade. E o contrário também acontece, né? Um ensinamento que meus pais trouxeram para mim é: diga-me com quem andas, e eu te direi quem és. Então, verdade atrai verdade. Podemos ser a minoria. Podemos ser a minoria. Não tem problema. Estamos aqui para sustentar. Somos essa base. Somos esse alicerce. Quem, Anne? Os trabalhadores da luz. Os trabalhadores da última hora. Estamos aqui, já falei isso para vocês, estamos aqui para sermos luz para nós, e também, né, porque estamos nesse processo de nos tornarmos cada dia melhor, cada dia dando um pouquinho mais, cada dia sendo um pouquinho melhor do que a gente foi ontem, né? Isso é muito importante, o crescimento, um pouquinho, 1%, 0,1% que seja, já é muito, já é maravilhoso. Se preocupar em evoluir. E para isso a gente não tem que perder tempo com a vida alheia. A gente tem que se preocupar com a nossa própria vida. E é isso que vocês estão fazendo. Atenha-se a isso e segue. Entende? Atenha-se a isso e segue. Esse é o mais importante, né? Esse é o mais importante. Eu vou ler essa carta aqui para vocês porque tem tudo a ver com esse movimento, né, de manter a paz dentro de si. Hoje eu olho para dentro, olha isso, para me conectar, para encontrar a fonte das minhas experiências. Ali eu encontro a paz, que vem de buscar a verdade. Olha isso, gente. A verdade. Eu entendo que as riquezas que eu descubro dentro de mim, olha isso, presta atenção, que coisa linda! É exatamente o que eu falei para vocês. Meu Deus, que lindo! Ai, eu vou até segurar a carta aqui. Ai, que lindo, tô emocionadíssima, porque, inclusive, a energia do número 9 que eu já vou falar para vocês. Ai, que coisa linda. Presta atenção nisso, gente. Olha só. Ali eu encontro a paz que vem ao buscar a verdade. Eu entendo que as riquezas que eu descubro dentro de mim têm um valor maior do que qualquer riqueza do mundo exterior. Passo a passo eu continuo com o meu chamado espiritual. Pouco a pouco eu me liberto, me elevando cada vez mais e mantendo a verdadeira paz interior. Gente, não é lindo? Eu falei sobre isso, que a maior riqueza que nós podemos ter é exatamente a riqueza dos nossos valores, da nossa essência, da nobreza de caráter, dos valores morais nobres do ser. Que lindo, que coisa linda. Nossa, é muita perfeição, só tenho que agradecer. E aí, eu pergunto para vocês, a pessoa que age dentro dessa frequência, olha só. Olha para esse rostinho. Será que ela tem paz? Não tem, gente. Não tem. Sabe por quê? Primeiro, que talvez um dia a ficha vai cair. Isso é uma coisa. Segundo que, através da lei da ação e da reação, se você prejudica e tem uma ação pensada, arquitetada para prejudicar a vida de outrem, pode ter certeza que em algum momento a coisa vira, e aí a pessoa que vai sentir o gosto da derrota, entende? É a pessoa que vai sentir. Porque é assim que funciona, não é que eu estou inventando isso, não é isso, é ação e reação. Segundo a lei de Newton fala isso, né? O hermetismo fala isso. Então, assim, tem bases contundentes para confirmar, e nem precisa, né? Basta você dar uma topada na parede. Né? Você vai lá, deu uma topada na parede, a parede, tum, dói o dedo. Por que dói o dedo? Porque você foi com uma intensidade na parede,
E o dedo, tum, na parede, a parede, tum, no dedo. Segundo a lei de Newton, para cada ação existe uma reação de mesma intensidade, ou seja, a força que você imprimiu na parede é a força que voltou no dedo, ok? Porém, em sentidos opostos. Segundo a lei de Newton, explica isso perfeitamente, tá? Então não é questão de olho por olho, não tem nada a ver com isso. É ação e reação. Tem livro, agora eu vou aproveitar e vou dar recados importantes. Tem livro, tá? Muitos de vocês têm perguntado, Anne, mas eu quero saber os seus decks, eu quero saber a sua coleção, vocês veem a estante, né? Aparecendo aqui no início dos vídeos, depois no final dos vídeos, com todos os decks, vocês querem saber da minha coleção. Gente, toda a minha coleção, tá? Está lá no site. Os decks que eu estou utilizando nesta leitura estão aqui na descrição do vídeo, tá? E aqui fixado no primeiro comentário. Minha equipe sempre deixa direitinho para vocês. Então, fixado no primeiro comentário, só o que eu estou usando aqui, tá? E agora, no site tem a coleção completa. E não só isso. Tem livros explicando sobre, por exemplo, essas leis. Tá? Então tem livros, tem decks de tarô, decks de oráculo, dá uma olhadinha lá. Vou deixar aqui no rodapé, que aparece aqui embaixo para vocês, o endereço do site. Tá bom, meus queridos? É super fácil, é exatamente o nome da marca, tá? O Equinócio Tarô. E aí você coloca lá, .com.br, tá bom? E aí você chega lá no site. E aí você aproveita também e fica sabendo um pouquinho mais sobre mim, tá bom? Vamos lá. Eu quero falar para vocês duas coisas importantes. Além desse recado, porque eu tenho recebido muitas mensagens, pode ser que seja dúvida, né, de algum de vocês. Quero falar sobre essa energia do número 9. Então vou deixar aqui também o card, tá, da vossa playlist anual, da vossa playlist anual, tá certo? Que é Câncer 2025. Gente, dentro desta playlist tem todas as leituras. Muitos de vocês perguntam onde que eu acho a leitura anual. Vai lá em playlist, se você não acessar aqui, vai lá em playlists, entra no canal, vai em playlist. E aí, quando você chegar nas playlists, você vai procurar lá, Câncer 2025. Acessou Câncer 2025, tem todas as leituras que eu fiz para você do signo de Câncer. Por sinal, todas maravilhosíssimas, né? Lindíssimas, belíssimas, assim como vocês, tá bom? Então dá uma olhadinha lá e assista, gente. Aí eu vou deixar aquela, né, aquela estrelinha dourada lá na leitura de Câncer 2025, que é a leitura anual. Energia do número 9, tá? Então tá fazendo conexão também com as mensagens que tem nessa leitura anual, Câncer 2025, tá bom, meus queridos? O acaso não existe. E outra, para falar sobre isso, ainda tem aqui a energia do número 2 e a energia do número 5. E aí você vai entender lá na leitura anual por que eu faço essas conexões com a energia do 2, com a energia do 5, por que eu falo sobre isso, tá? Aí você dá uma olhadinha lá na leitura anual para você entender um pouquinho mais sobre isso, tá bom, meus queridos? Então, recados dados, vamos lá. Abertura. E aí, aquilo que eu falei sobre a frequência do chakra cardíaco. Eu sei que quando uma porta se fecha, olha isso, gente, outra se abre. E aqui, essa abertura que vem para mim, ela vem por dois motivos aqui, né? Ela vem porque essa pessoa, ela é um ponto de virada, porque através desta pessoa você realmente confirma que você está no caminho certo, que você está no passo, no compasso certo, na velocidade certa, num ritmo certo, com as pessoas certas, com a conexão certa com a espiritualidade, com a sua espiritualidade, com a conexão com a sua divina presença eu sou, entende? Então assim, é muito, muito, muito perfeito isso, tá? Então você sabe que não tem porta fechada nenhuma. Isso na verdade é uma grande revelação. Essa pessoa, ela está ali apenas para fazer você crescer e expandir cada vez, se elevando mais e mais, tá? Não no sentido egóico, mas no sentido de expansão de consciência, expansão do ser, né? De brilhar a luz. Hoje eu confio no universo. Olha isso. Hoje eu confio no universo. Eu confio em mim e confio na vida. Olha isso, gente. Quando a gente fala isso, quando a gente afirma uma coisa dessas, não há dúvida nenhuma. Porque confiar na vida é confiar
que a vida é um mecanismo divino e que vai colocar tudo no seu devido lugar, assim como essa trama desse tecido, né, que é tecido, né, nosso português e as palavras que têm vários significados, né, mas enfim, dessa arte aqui, né, uma arte, é um tapete, né, uma tapeçaria que está sendo tecida, melhorou agora, né, gente, misericórdia, mas não deixa de ser um tecido que está sendo tecido, mas enfim, dessa arte que está acontecendo aqui, né, tudo tem o lugarzinho certo. Se um fiozinho desse vai no lugar errado, já vai, opa, vai ficar esquisito, vai dar erro, né? Então assim, nada está fora do contexto, tudo está no perfeito lugar. Então quando a gente, né, no lugar perfeito, quando a gente afirma isso, nós estamos confiando nos mecanismos de Deus que agem através da vida, a vida vem da vida. E portanto, a situação desafiadora que essa pessoa traz, ela está ali para fazer com que a sua luz brilhe. Está ali para fazer com que você entenda o processo de tornar-se, de transformar-se, de crescer, de se lapidar, de enxergar potencialidades, riquezas que são maiores do que qualquer riqueza que você pode conquistar nesta vida, que aqui nós estamos falando dessas riquezas, é importante falar sobre isso, tá? Nós estamos falando sobre um feito que gera riquezas. Essas riquezas podem estar associadas a uma grande satisfação, a uma grande aquisição, né, de conquistas, mas também essa realização interna, de ter conseguido alcançar com honra e glória o seu objetivo, tá? De ter conseguido completar um dos seus propósitos, né? Porque a gente sempre tem que ter vários, né? E as missões que a gente tem até completar o propósito completo, né? A visão maior, né? De tudo, entende? Então aqui tem também essa questão do dinheiro, né? Mas nada pode ser maior, né? Nenhuma riqueza externa pode ser maior. Então essa pessoa ela vem para te fazer afirmar isso ainda mais que você já sabe, né? Então quando a gente afirma é com muita certeza, sem dúvida alguma. E de saber que, inclusive, através da lei da ação e reação, tudo isso que essa pessoa está fazendo vai voltar. Não porque você deseja isso. Não porque você deseja isso, mas porque você descansa nos braços da criação, com paz, lembra? Mantendo a paz. Você mantém a paz porque você sabe que tudo o que é seu sempre chega até você. Não importa o que aconteceu lá atrás, eu tenho fé que coisas muito melhores estão no caminho. Olha isso. A minha vontade, o meu esforço de liberar o passado, isso é fundamental, porque senão a gente fica estacionado. Então precisamos liberar, e aqui vem essa energia, mostrando o que essa liberação pode fazer. Promover riquezas, promover uma sensação de bênção, promover uma sensação de conquistas, de realização, porque isso também pode afetar o fluir no sentido de vida próspera, tá? As questões emocionais que a gente vai aglutinando dentro de nós, elas se transformam num imenso bloqueio. Então aqui mostra exatamente esse movimento de liberação. Então o esforço de liberar o passado me prepara para aceitar as muitas novas oportunidades. Deus se abre diante de mim. Que coisa mais linda de mensagem! Deus se abre diante de mim. Olha isso, gente. E olha isso. Olha isso. A luz do nosso divino sol. A luz do nosso divino sol. Recebendo essa luz de braços abertos. E aí, gente, aquilo que eu falo sobre a questão da pessoa estar receptiva à luz, dela saber que ela é um ser, divino, né? Dela saber que ela tem essa luz dentro dela, que ela é um ser de luz, mas que ela ainda não acessou, essa capacidade, que ela ainda não acessou essa potencialidade dentro dela, tá lá. E aí, só porque eu quero a carta, gente, a carta tá lá no final do deck. Vamos, eu quero mostrar para vocês essa questão da abertura. Deus se abre diante de mim. Cadê a carta? Aqui, achei. Vamos lá.
Esse deck também eu vou deixar aqui para vocês, tá? Ele é um deck que ele é uma versão com a arte tradicional da Pamela, tá? Só que ele tem, as cores são em tons mais suaves, são em tons mais pastéis. Então, muitos de vocês têm perguntado sobre esse deck, tá aqui embaixo na descrição, tem também no site. Então, deixa eu mostrar para vocês. Essa carta é essa aqui, é a mesma, tá? É um 5 de espadas. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que na arte da Pamela, eu falo porque eu já tenho essa imagem na minha cabeça, né? Então, assim, eu sei detectar estes movimentos, né? Através das cartas, independentemente do desenho, a arte tá ali na minha cabeça. Mas, o que vem para vocês é o seguinte, olha só. Peito aberto para a vida. Peito aberto. Peito aberto para a vida. Peito aberto para a vida. Entende? Essa pessoa, tá aqui nessa frequência, ela tá fechada. Ela tá num conflito apenas é uma instabilidade no seu raciocínio. Porque o seu raciocínio, o seu pensar é aquilo que eu sempre falo para vocês. Cuidado com a mente. Cuidado. A mente, ela pode criar coisas incríveis, assim como vocês estão fazendo. Mas às vezes a mente pode mentir. A mente mente. Então a gente tem que tomar cuidado com certos mecanismos que são conflituosos, entende? E ficar arquitetando a maldade e ficar conjecturando ideias para ferir, para prejudicar, isso não leva a lugar nenhum, a pessoa está sozinha. E ainda por cima, com os seus pensamentos conflituosos, e ainda por cima, com o karma que gerou. Misericórdia, Senhor. Quem que quer isso numa era dessa? Né? E aí é importante falar para vocês sobre essa questão do karma, né, gente? Porque às vezes a gente fala karma, ai, o karma. Não, o karma, ele é bom e ele é ruim. Existe uma vida dármica, que é uma vida de propósito, tá? E existe o karma. O karma, ele é exatamente lá o tropeço na parede, né? Então, assim, pode ser positivo, pode ser negativo. O que vai diferir, né? O que difere uma coisa da outra? A intenção, a ação. Então, se uma pessoa tem a possibilidade de usar as suas palavras para apaziguar, para abençoar, como é bom, gente, quando a gente abençoa, como é bom. Então, assim, quando a gente abençoa, quando a gente agradece, quando a gente tem palavras de gentileza, né? Então, o que você está gerando para você são coisas boas, são pessoas que vão vir até você, são resultados positivos, é sucesso, é realização. Agora, palavras que ferem, voltam ferindo. Entende? Não dá para ser diferente disso. Ação e reação. Tá? Então, assim, é o karma que foi com uma vibração, foi plantado, gente, foi plantado. Negativo, vai colher negativo. É assim que funciona. Atravessando na direção da luz, para a luz, né? Hoje eu encontro uma... Olha isso, gente. Lindo, né? Hoje eu me deparo com uma nova ponte que eu preciso atravessar na jornada para a minha transformação interior. Yes! Perfeito! O renascimento. Hoje, como qualquer outro dia, olha isso, eu vou praticar as leis do amor universal. Olha isso, gente. Olha o coração de vocês. Olha essa frequência que vocês estão vibrando. É a coisa mais linda. Dessa forma, eu vou lidar com esta situação de uma forma positiva e vou para que então, né, eu possa continuar a crescer e evoluir. Ai, gente, olha isso. É ou não é? E o universo confirmando aqui, né? De várias formas, como eu já falei para vocês. Conforme eu atravesso esta ponte na direção da luz, eu sou lembrado do verdadeiro significado da vida. O que eu falei sobre o propósito? Gente, o propósito é aquilo que nos faz levantar pela manhã. Que não é sobre comprar um carro, ou comprar uma casa, não, isso não é propósito.
Propósito é o que você está fazendo no caminho, no curso da sua vida para tornar-se cada dia melhor. Isso é propósito. É se preocupar em ser a diferença e não a subtração. Isso é propósito, ok? Não tô dizendo que a compra de um carro, uma compra de uma casa não é legal. Claro que é, nós vivemos num mundo material, mas não pode ser um propósito. Não pode ser um propósito. Pode ser um ideal, um objetivo. Ok, super válido, tá? Não tô indo contra isso não, tá, gente? A gente vive num mundo material. Apesar de ser breve, de ser efêmero, temos que ter essa consciência, né? Porque a gente se apega a essa forma, a gente se apega a essa vida mundana e a nossa consciência, a nossa essência não é isso. Então é importante a gente não se perder no meio do caminho, tá? É importante isso. Então, olha que lindo, conforme eu atravesso essa ponte na direção da luz, eu sou lembrado do verdadeiro significado da vida. Olha que lindo. É fato isso, né, gente? É muito fato. E aqui confirma realmente o quanto vocês estão fluindo a passos largos, né? E o quanto o universo está abençoando esses vossos projetos, esses vossos ideais, estes vossos feitos, através de toda a força, né? De todo o auxílio, de toda a emanação, né? De energias positivas, de pessoas positivas, né? De frequências positivas e trazendo também, né? Esses resultados muito positivos. Como eu falei, para alguns de vocês tem também essa questão do dinheiro, né? Podemos estar falando sobre aquisições, sobre aquele resultado iluminado positivo que você queria, né? Então vamos supor um projeto que você queria que desse certo e que tivesse um resultado muito favorável. Perfeito, é isso aí, tá? Tá super favorável para vocês, tá bom, meus queridos? Mas é muito também sobre esse brilho dentro da gente, você fala, yes, né? Consegui, que legal. Apesar de todos os desafios, venci e consegui, né? Que lindo. Vamos lá. Tirar uma mensagem para vocês e aí, com esse deck, e aí depois eu quero tirar uma mensagem final com um deck, gente, muito especial. Vou até deixar ele aqui, que ele traz mensagens dos sussurros da alma, dos sussurros da sua alma, Câncer. O que será que vai vir para vocês? Uma confirmação, tá? Então nós temos aqui, falei para vocês sobre as energias dos números, né? Que já falei que veio aí o 2 e o 5 e o 9, então dá uma olhadinha, e veio o 4 também, dá uma olhadinha na leitura anual, não esqueçam de ver a leitura anual, tá? Vem uma frequência aqui também para vocês de inícios, tá? Então assim, eu sei que essa frequência já está levando vocês, como o ano 9 vem falando sobre finalizações, que é o ano de 2025, então eu sei que essa revelação ela é muito importante para que você possa alavancar, para que você possa também confirmar muitas coisas dentro de você, né? Ninguém precisa fazer nenhuma avaliação de nós, né? Cada um de nós sabe sobre si, como já dizia Aristóteles, ou pelo menos deveria saber, né? Aristóteles dizia isso, saber-se é o início de toda a sabedoria. Então, quando a gente sabe, né? É aquilo que eu falei, a pessoa pode falar o que ela quiser, você sabe o que você está se tornando, você sabe o que você está fazendo com a sua vida, você sabe quem você é, né? Então, tem todas essas confirmações para vocês e com frentes, gente, para o ano 10, que é o próximo ano. Então aqui vocês já estão numa frequência de uau. Quem me conhece sabe, né, quando eu falo uau. Então assim, essa frequência de fluir na direção do ano de 2026, que é um ano 10, com muito sucesso, tá? Vibrando pura luz aqui, tá? E tem essa frequência de base também, de estrutura, de alicerce, para vocês, tá? Que é fundamental, porque se a gente não tem uma base muito bem alicerçada, quando vem o primeiro pé de vento, vai tudo embora, tá? Lembra da minha pirâmide que eu falo para vocês, a base, o quadrado, tá? Então é o número da matéria, a estrutura, assim como os pés aqui bem firmes no solo, é a estrutura necessária, é o aterramento para que a gente possa seguir com os nossos projetos, tá bom, meus queridos? E propósitos elevados. Vamos lá. Câncer. O que mais eles precisam saber para este momento das vossas vidas?
Aqui, fundo do deck. E, gente, tem também energia de números mágicos para vocês, tá? São confirmações aqui também para mim, tá? Ah, olha isso, olha. É muita perfeição. Deixa eu colocar aqui para esse lado. Vou deixar assim. Esses números mágicos de ativação, eles vêm para mim confirmando que sim, tá, gente? Vocês estão fluindo na direção do caminho certo. E o resultado é realmente muito dourado, muito iluminado e muito abençoado. Vamos lá. Dance. Eu amo a vida e ela me apoia. Gente, eu falo, quem fica até o final colhe o néctar da magia de Deus acontecendo aqui, diante dos meus olhos e diante dos vossos olhos. Não há o que esconder, é notório isso, é lindo demais. Eu falo que me emociono todas as vezes, porque é incrível, eu só tenho que agradecer. Falei que a vida vem da vida. Eu amo a vida e ela me apoia. Falei sobre as forças, né? De todas as maneiras possíveis, todos os modos possíveis. Olha isso, gente. Não há o que, sabe? Não fique chateada, não fique chateado. Olhe, pelo contrário, transmuta. Olha ao seu redor e veja quantas coisas estão conspirando ao seu favor. Pensa nisso. O meu dia começa e termina com gratidão e alegria. Eu sempre encontro motivos para dançar. E isso tem muito a ver, sim, com a dança. Que dança, Anne? A dança que todos nós fazemos no decorrer das nossas vidas. A vida é uma grande dança. O que depende, o que vai variar é exatamente a nossa capacidade de fluir mediante estes movimentos, mediante os desafios. Nós vamos ficar parados ou nós vamos fluir dançando com alegria, com gratidão? E esse é um desafio muito grande, né? Porque a vontade é realmente a decepção, o que vem é a decepção, é a chateação. Como é que pode uma coisa dessa acontecer, né? Isso estraga meu dia, isso tira meu ânimo. E eu tenho certeza absoluta que depois dessa leitura você vai sair completamente renovada, você vai falar assim, Anne, gratidão, porque realmente ajudou muito. Eu sei disso. E é para isso que eu tô aqui. Para contribuir positivamente, para fazer com que vocês brilhem, gente, cada vez mais. Sabe por quê? Quando eu criei o canal, eu criei exatamente para estes momentos. Por isso que as minhas leituras, elas vêm sempre nessas questões reflexivas, porque esse foi o propósito, né? Eu criei o canal para ajudar. Então, assim, nós temos as questões triviais da vida, mas existem coisas que são muito mais importantes. Muito mais importantes. E é ali que o equinócio tarô vem, né? Para que você sinta essa força, sinta esse abraço de luz e possa seguir com força, com coragem, com determinação, sabendo que você é filha, filho, com alegria, com gratidão, sabendo que você é filha, filho de um Deus que age sempre no superlativo. E falando sobre isso, né, nessa dança que também tem esse fluxo aqui, quero em conexão, hein, gente, com o elemento água, né, o elemento regente do vosso signo. Vamos aproveitar essa energia e vamos fazer o mantra luz do nosso ano de 2025? Yes, vamos! Para você que já sabe, já pode escrever aqui embaixo nos comentários. Para você que ainda não sabe, vem comigo e vamos juntos unir os nossos corações nesta grande e poderosa energia do bem maior. O mantra é o seguinte: eu celebro a minha vida, eu celebro as minhas conquistas, eu celebro a minha vida, eu celebro as minhas conquistas e eu decreto, está feito. E assim é. Tá bom, meus queridos? Faça este mantra todos os dias de manhã, assim que você levantar. Pode utilizar também os outros mantras, tanto desta leitura quanto os da leitura anual. Deve fazer isso, fica aquele pacotão de luz para você fazer. Tá bom, meus queridos? E se você quer saber mais informações sobre este mantra, dá uma olhadinha lá no site que tem uma explicação completa. Tá bom, meus queridos? Que aparece aqui embaixo, eu já tinha também passado para vocês, tá bom? Dá uma olhadinha lá.
Então, vamos lá, convide também, tá, gente, outras pessoas a fazerem este mantra. Este mantra é poderoso e faz com que realmente a gente se una, se encontre, se conecte, some. Certifica-te de que és um fator de soma. E aí eu falo para vocês, utilizando, claro, a grande base, a grande filosofia que vem de Cícero, mas vamos todos nos certificar de que estamos sendo fatores de soma neste mundo. Yes! Saudável. Eu sou feliz. Olha, de novo, gente, de novo. Então, olhando essa carinha de borocochô, né? Não combina nada com você. Eu sou feliz. E isso é bom para o meu bem-estar. Eu amo beber. Nossa, aqui tá vindo uma prática para passar para vocês. Eu amo beber uma água limpinha, comer uma boa comida e cuidar do meu traje terráqueo espacial. Eu sou vibrante, eu sou vibrantemente cheia de energia, cheia de disposição, cheia de coragem, né, de bem-estar. Eu estou viva, eu estou vivo. Que lindo! Eu quero fazer um mantra com vocês, segurando essa carta, com toda essa potência, com toda essa energia, que inclusive a vossa leitura traz também, tá, gente? Um manancial de chacha, aquilo que eu brinco com vocês, energia do Chi, do prana, energia divina e de vida, traz um manancial de chacha muito grande, como se fosse um equipamento que você vai carregar, entende? Então assim, vocês estão super energizados para passar por isso e qualquer outro desafio com muita energia, com muita vitalidade. O olhar no propósito, o olhar nas bênçãos, o olhar na gratidão e vibrando sempre na alegria. E aí, falando sobre isso, eu quero fazer um mantra com vocês. Eu vibro tudo de bom. Eu vibro tudo de bom. E eu decreto, está feito. E assim é. Tá bom, meus queridos? Vibrando amor, paz, alegria, gratidão, tudo de bom. Tá bom, meus queridos? E aqui vem uma prática, tá? Porque muitas vezes, quando nós estamos lidando com certas situações desafiadoras, então para a gente limpar, para a gente purificar o nosso traje terráqueo espacial, é interessante que você tome, né, bastante água para você limpar, né? Pensa num carro, né? Quando você vai trocar o óleo, quando você vai colocar água, né? Enfim, então assim, pensa nisso. E o nosso traje também é uma máquina, né? Também é um veículo. Então é importante você se hidratar com qualidade, tá? Aqui também falando sobre comer uma boa comida. O que seria comer esta boa comida? A nossa comida, nossa cozinha brasileira, né, gente? É maravilhosa, né? A cozinha mineira, a cozinha, eu gosto muito, aprecio muito a cozinha toda do Nordeste, né? A cozinha de Minas tem meu coraçãozinho, fica ali pulsando, né, gente? Adoro. A nossa cozinha também do Sul. Então, assim, nós temos uma diversidade enorme, né? E os recursos são inesgotáveis, né? A gente planta, nasce. Então, assim, é fantástico. Então, assim, procure consumir, independentemente de onde você está, da região onde você está, procure consumir alimentos que sejam da terra neste momento, tá? Alimentos que vibrem no amarelo, que vibrem no laranja. Então, vamos de mamão, vamos de tapioca, não de tapioca não, perdão, de mandioca também, tapioca. Vamos de batata, de abóbora, tá? Alimentos que, abóbora cabotiá, né? Alimentos que nasçam fincados no solo, sem embalagem, né? Que você entre em contato com o próprio alimento. Isso vai ajudar você de formas inimagináveis. Presta bem atenção nisso que eu tô falando. Isso é dica de ouro, tá, gente? Dica de ouro, tá? Então não veio por acaso aqui. Principalmente na minha mesa, na minha forma de leitura, não veio por acaso, tá? Então a forma como nós estamos nos abastecendo ajuda e muito para que a gente possa lidar com situações desafiadoras. Tanto energeticamente falando, tá? Quanto mentalmente falando, energeticamente de modo geral. Tá bom, meus queridos? Então, hidratação, tá? Cuide-se, faça práticas, esteja perto, né, de pessoas que
vão te trazer alegria. A própria leitura, como eu falei para vocês, que pode estar sendo esse momento de carinho, sabe? De respeito, pessoas que enxergam a sua luz, se conecte com esse tipo de vibração. Assista coisas que façam o seu coração extravasar alegria, entende? Então, assim, quando as coisas tendem a, né, quando às vezes acontece alguma coisa que não é legal e a gente se conecta com mais negatividade, a gente fica naquele looping e a gente só vai afundando. Então é importante a gente fazer, né, as práticas e viver o nosso dia com coisas que façam a nossa luz se expandir. Tá bom, meus queridos? E eu vou finalizar aqui falando da dança, né? Então coloque uma música, dance, balance, deixa sabe, a harmonia da música, sinta no seu corpo, dance, é uma forma de você purificar, é uma forma de você transmutar, tá bom, meus queridos? A própria água, lavando, purificando, você pode fazer isso tomando o seu copinho de água, logo de manhã, assim que você for levantar, você toma o seu copinho de água e fale: água, fonte divina e de vida, vinde a mim, sabes o respeito que tenho por ti, limpa, transmuta, purifica todo e qualquer tipo de sentimento negativo que possa haver dentro de mim, tristeza, mágoa, frustração, decepção, tá bom, meus queridos? Limpa, purifica, transmuta em luz, amor e esperança, tá bom, meus queridos? O que a alma dos queridos, regidos sob o signo de Câncer, está querendo dizer para eles neste momento? O que eles precisam saber? Uma mensagem final. Olha isso, olha o que veio aqui. Meu Deus do céu. Fundo do deck, desejo, gosto, forte. Então, a confirmação aqui para mim de chakra cardíaco para vocês, como eu já havia falado, tá? E vem uma frequência também de plexo solar, forte também. Nosso sol interior. Aqui, os insights, então estejam atentos àquele feeling. Esteja atento ao seu sistema de navegação interior, estejam atentos aos insights que porventura pessoas possam estar trazendo para você. Se toca no seu coração é porque faz sentido, é porque é para ser. Exemplo, a leitura pode estar te inspirando com alguma solução, com alguma estratégia, né, com alguma forma de resolução, ou às vezes pessoas queridas, pessoas amigas, ou às vezes no seu momento de oração vem naquele momento em que você estiver contemplando a ação, o passo que você deve dar, contemplando a situação que aconteceu, os insights que vão florescer disso. Estejam atentos e sinta isso no seu coração, deve ser sentido. Uma energia de Anahata Chakra, que a abertura aqui, né, com a conexão com o divino, já tinha falado. E o desejo, a vontade, a maior força que existe. Falei sobre Einstein e termino utilizando uma frase dele também. É a maior força que existe, a maior até do que a força dos átomos. Então, assim, qual é o tamanho do seu propósito? E é aquilo que eu falo para vocês, gente, quando nós temos um propósito, não há nenhum tipo de dificuldade que vai nos impedir de renascer e de brilhar. Por quê? Porque o nosso propósito é maior do que qualquer desafio. Yes! Câncer, uma leitura dessas, meus queridos, só poderia mesmo vir para vocês. Estou muito feliz de poder entregar essa mensagem para você, do signo de Câncer. Câncer, se você gostou deste vídeo, dê o seu curtir, compartilhe com quem você ama, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para você receber todos os avisos sobre os vídeos novos postados, e convido você carinhosamente a conhecer o nosso site. Tem aqui na descrição, tem aqui fixado no primeiro comentário e aparece aqui o endereço no rodapé, e é www.oequinociotarot.com.br. Eu vejo você também lá no nosso site. Eu espero do fundo do meu coração que esta mensagem possa chegar no seu coração, Câncer, como um sopro suave, trazendo luz, amor, esperança, fé renovada, alegria, meus queridos, e muita gratidão. Yes! E assim é. Eu espero que esta mensagem possa super inspirar você, Câncer. Eu sou Anne Marques e desejo a você, Câncer, as infinitas bênçãos
da luz crística de ouro nas vossas jornadas, aqui, agora e por todo o sempre. E assim é. Eu vejo você na sua próxima leitura, Câncer. Até breve. Tchau, tchau.